Olá, saudações a todos, graças e paz em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual enviei, ou seja, designei. Meus irmãos, o profeta Isaías, ou seja, Deus é a minha salvação, esse é o significado do nome do profeta Isaías. Ele faz uma afirmação vinda do Senhor, ou seja, anunciando que a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, assim como a chuva e a neve, ou seja, desce dos céus e não voltam para ele sem regar o que? A terra, fazendo-na o que? Brotar, florescer, para ela produzir a semente, ou seja, para o semeador e pão para o que come. Duas coisas importantes, meus irmãos. Nada, você pode ter certeza, cresce na terra sem a chuva, sem de lá do alto ela não vir, isto é fato. E meus queridos, a chuva nunca desce em vão, você pode ter certeza, pois torna o quê? A terra fértil, fazendo brotar e florescer. Ou seja, meus queridos, para o quê? Produzir semente para o semeador e pão para o que come. É isso que os versículos estão falando, para que vocês venham entender essa mensagem, para que vocês venham colocar no coração. A chuva, meus queridos, e o orvalho são o quê? As influências benevolentes, ou seja, o que prepara o coração. Como está o seu coração neste momento? Já a semente de Deus é o quê? É a palavra de Deus. Abre o seu coração para que a palavra de Deus venha adentrar o seu coração. Já o semeador, meus irmãos, é o servo do Senhor, é o filho do homem. Já o pão, meus queridos, são os frutos de santidade que sustenta a vida, ou seja, dos outros. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, você pode ter certeza, ela alcança o seu propósito. Amém? Meus queridos, assim como a palavra de Deus, ela vai, você pode ter certeza, ela volta. Deus, meus queridos, estava o quê? Falando por meio do profeta Isaías, como disse, Deus é a minha salvação. Esse é o significado do nome de Isaías para a nação de Israel. O profeta Isaías estava falando para a nação de Israel e Deus, meus queridos, queria que o povo, ou seja, soubesse que suas palavras, elas não eram o quê? Mortas, elas não eram inúteis, vazias, mas sim cheias de vida. Meus irmãos, capazes de quê? De produzir, capazes de o quê? Cumprir o seu propósito, o que deseja. Meus queridos, é isso que a palavra de Deus é. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Meus irmãos, Jesus, ele foi ungido. Jesus, ele foi enviado com um único propósito, ou seja, para destruir as obras do diabo. Vou repetir, Jesus, ele foi enviado e foi ungido para destruir as obras de Satanás. Jesus, meus queridos, a Bíblia diz que enfrentou Satanás, ou seja, derrotou pelo poder da palavra de Deus. Jesus, meus queridos, ele sabia que a palavra de Deus, ela se cumpriria. Você pode ter certeza nisso. E posso te dar um exemplo, ou seja, N exemplos, quando Jesus falou. Meus queridos, Jesus falou e Satanás fugiu dele. Jesus falou e os ventos obedeceram. Jesus falou e o paralítico, ele começou a andar. Jesus falou, os cegos começaram a enxergar. Jesus falou e a mulher do fluxo de sangue, ela ficou boa, ficou sã. Jesus falou, meus queridos, e expulsou os espíritos imundos, ou seja, os espíritos imundos, ou seja, obedeceram a palavra de Jesus pelo poder da palavra. É isso que a palavra de Deus é, vive e eficaz. Meus queridos, em Lucas capítulo 4, versículo 34 e 35, para não ficar nas minhas palavras, Jesus estava o quê? Ensinando em uma sinagoga, ou seja, lá em Cafarnaum, e um homem, meus queridos, possuído por um espírito imundo, gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sem quem tu és, o Santo de Deus. Meus irmãos, Jesus não teve medo. Assim, aonde vocês estiverem, não tenha medo. Jesus, ele repreendeu e disse: cale-se e saia dele, e assim foi feito. O espírito imundo saiu daquele homem sem causar dano nenhum àquele homem. Jesus, meus queridos, se vocês
perceberem na palavra, Jesus ele não orou e sim ordenou. Em nome de Jesus, aonde vocês estiverem, ordene, repreenda que Satanás saia de sua vida, saia da onde estiver agindo, querendo te prejudicar. Ordene, repreenda em nome de Jesus que Satanás saia de sua vida. Ordene que ele se afaste. Use a palavra de Deus, use a autoridade que ele te confiou. Repreenda todo o mal em nome de Jesus. O mais importante tem que ser em nome de Jesus. Repreender, meus queridos, significa o quê? Ordenar. Repreender significa o quê? Proibir, mandar que o mal vá embora, ordenar que o mal se afaste. Repreender significa dizer, meus queridos, pare, basta, afaste-se. É isso que a palavra de Deus está nos falando neste momento. Repreender o inimigo, meus queridos, é promover o quê? Cura, libertação, em nome de Jesus. Ordene, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordene que o mal se afaste de sua família, de sua saúde, de seu casamento, de seus projetos, de seu sonho. Ordene, repreenda em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você pode ter certeza nisso, porque Isaías 55, versículo 11 diz: assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Em nome de Jesus, essa palavra da parte do Senhor para o seu coração, para a tábua do seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que eis que o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nada vai nos causar dano. Está escrito, Senhor. Pai, que todas as pessoas que ouviram essa mensagem venham tomar posse do que o Senhor delegou para nossas vidas. O Senhor nos deu autoridade essa para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Satanás, aonde você estiver agindo, você vai sair com todo o seu mal, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau, um forte abraço.